Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um dia especial que nós celebramos esse encontro tão valioso que nós temos aqui como família, como igreja, como amigos, né? É a trajetória de uma amizade espiritual sendo construída dia a dia e Deus nos fortalece, nos ensina muitas coisas. Eu fico muito feliz, né, por participar de encontros como esse. Eu já queria que você procurasse na sua Bíblia o livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler 4 versículos. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, aos filipenses. Nós vamos ler um trecho de uma reflexão ou de uma fala, de uma expressão do apóstolo Paulo direcionada a essa igreja e que traz muitas contribuições para a nossa compreensão de fé para o agora, para o hoje. Quero falar sobre fé, quero falar sobre esperança e quero pontuar algumas perspectivas dentro desses dois elementos. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Saiba que esse tempo é um tempo de muito aprendizado e eu fico muito feliz por você estar nos ouvindo ou nos vendo, seja pelo YouTube ou Spotify, que você também seja um canal de bênção para outras pessoas, por isso compartilhe esse link com seus amigos, familiares, para que nós possamos juntos mergulhar no entendimento da palavra de Deus e confortar os nossos corações a partir dos seus ensinos. Que esse tempo seja precioso para nós. Amém? Todo mundo achou Filipenses, capítulo 4? Você que nos acompanha pela internet, você pode ver na tela. Filipenses 4:10 diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovarão os seus interesses por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado pelos abraços, pelos encontros e reencontros, obrigado pela oportunidade, a alegria de estarmos aqui reunidos diante da sua palavra. Queremos aprender contigo. Continua nos ensinando, assim como o Senhor já vem nos ensinando nos encontros, nos abraços, nas canções, nas orações e agora na meditação da sua mensagem. Ajuda-nos, nos orienta. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, na jornada da nossa vida, da nossa fé, da nossa espiritualidade, muitos de nós estamos buscando uma fé que seja ancorada na perspectiva da vitória. Então, tem muitas canções que são desenvolvidas dentro desse processo. Sempre quando você tem a palavra fé numa música, normalmente tem a palavra vitória, principalmente nas canções pentecostais. E eu acredito sim que a fé ela nos leva a conquistas, nos leva a lugares altos, nos leva a possibilidades indescritíveis, que transcendem a normalidade do nosso cotidiano, porque fé percorre por esses elementos. Mas é também muito comum a gente ouvir a afirmação de quem tem fé sempre vai vencer. E aí eu já faço uma reflexão sobre essa frase, ou sobre esse tipo de argumento que direciona a pessoas
no entendimento da fé sendo essa ferramenta que vai te fazer necessariamente vencer. E eu acredito que não é bem por aí. A gente vai precisar nos aprofundar sobre esse tema, porque a pergunta que me surge quando eu faço uma reflexão sobre isso é se, de fato, isso é verdade. De fato, essa experiência de ancorar a fé com a vitória, a fé como um movimento que, de fato, vai me fazer conquistar, como uma verdade absoluta. E hoje eu quero refletir com vocês sobre esse tema, sobre uma fé que pode nos fortalecer, sim, e quero também pensar com você sobre a perspectiva da esperança. Duas palavras que parecem ser próximas uma das outras, né? Fé e esperança. Mas fé carrega um pouco desse processo de fortalecimento e a esperança um processo de sustentação da nossa vida. E aí o primeiro ponto-chave desse pensamento, dessa reflexão, é perceber a fé como um elemento transformador da nossa vida. A fé como um elemento de transformação do nosso cotidiano e transformação do nosso estado de ser. Normalmente a gente olha para a fé sempre como um elemento que transforma as coisas externas, mas a fé precisa ser identificada como um elemento que transforma primeiramente as coisas internas. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 10, 13, ele faz que foi o texto que nós lemos, ele compartilha a sua experiência de vida, revelando que a fé não é um bilhete que nos dá acesso para uma vida isenta de desafios. Compreende? A fé ela não vai ser um convite que vai nos dar acesso para uma vida que vai nos livrar de todos os desafios. Pelo contrário, ela vai propor para nós um caminho, e um caminho para nós enfrentarmos as dificuldades com coragem e com determinação. Por isso esse processo de compreensão, de entendimento, né, como uma relação de impacto da transformação interior. O nosso entendimento vai sendo impactado de tal forma que é a partir desse entendimento que a nossa postura para com as adversidades vão sendo transformadas. Consegue compreender nesse sentido? Não mais como um elemento que a gente manipula, que a gente usa, não mais como uma ferramenta, né? Mas como esse diagnóstico identificado dentro do nosso interior, dentro do nosso intelecto, da nossa forma de pensar, de reagir e de conduzir a nossa vida. Não usaremos mais, se usamos até aqui, a fé como um elemento mágico. É nesse lugar que eu gostaria que vocês me compreendessem, sabe? Porque senão nós vamos continuar fazendo, claro, guardado todos os preconceitos. Eu não estou fazendo uma análise preconceituosa. Estou dizendo assim, nós não vamos fazer da nossa fé como um elemento de atividade, né? Não é um elemento em que nós vamos atribuir esforços para que a fé aconteça. Né? Então, eu danço para o Senhor, eu canto para o Senhor, eu rufo os tambores, eu deposito a minha energia e força e eu sei que a partir desse movimento Deus vai corresponder ao meu favor. Não, você não precisa fazer nada. Certo? Não existe uma paga. Tudo que o Senhor depositou para as nossas vidas, Ele já pagou. O que nós precisamos agora é compreender esse exercício de relacionamento com Ele, muito mais de gratidão por Ele se desenvolver nessa relação como um fator de proteção, de cuidado,
de preparo, de reparação da nossa consciência, das nossas dores, dos nossos lamentos. É um Deus parceiro da nossa fé e da nossa jornada. E isso é incrível, meus irmãos. Olhar para Deus não como um executor das nossas necessidades ou das nossas vontades, mas olhar para Deus como um parceiro da nossa jornada. Nos momentos difíceis, nós temos a quem recorrer e sabemos que Ele está por perto. E nos momentos de alegria, celebramos com Ele, não o esquecemos. Né? Mas trazemos a Deus nessa esfera de celebração. E é importante a gente refletir nesse lugar, porque aí eu posso perguntar para você, qual é o seu momento? Você está num momento de celebração, de alegria, de conquistas? Ou você está num momento ainda de dificuldades, de adversidades, né, de desafios? Seja qual for o momento em que você estiver passando, saiba que a fé será esse elemento que vai dar o tom do relacionamento que você está construindo com Deus. E isso é muito especial. O apóstolo Paulo não apenas acumulou vitórias, mas ele relata no seu texto que ele conheceu muitas amarguras e muitas derrotas. E é muito fácil a gente ficar analisando a Bíblia só com as conquistas, né, que esses homens e mulheres tiveram na sua jornada com Deus. Mas é muito mais além do que isso. E é bom a gente observar trajetórias como do apóstolo Paulo e de muitos outros atores, né, no entendimento que o apóstolo Paulo deixa explícito nessa carta à igreja, dizendo, olha, eu também tive muitas amarguras. Eu passei por algumas derrotas. Eu tive que amargar algumas derrotas. Eu tive que participar de momentos difíceis. No entanto, a fé foi o que capacitou o apóstolo Paulo a enfrentar essas situações encontrando contentamento. Essa palavra é extraordinária. Ele fala, na versão que eu li, ele fala, estive contente. Ou ele encontrou contentamento no meio da fartura e encontrou contentamento no meio da escassez. Extraordinário isso. Porque esse talvez seja o grande desafio da nossa fé. Encontrar contentamento, estar feliz, encontrar alegria no tempo da adversidade. Eu sei que no tempo da fartura a gente encontra alegria, é fácil. Mas no tempo da escassez, aí o nosso coração é desafiado. Na verdade, o nosso coração não é desafiado, é nessa hora que a gente vai conseguir colocar na balança se de fato a nossa relação com Deus ela está estável, ela está madura. Entende? E isso é muito especial. Essa fé que nós estamos tentando produzir na nossa trajetória é uma fé que não nos lança também por uma fuga, né, da realidade. Né? Correr, e eu falei um pouco sobre isso no domingo, né? Eu falei sobre isso no domingo, sobre a minha experiência do acidente lá. Quando a gente perde, a gente começa a negar, né, a realidade. Não acredito que eu estou passando por isso, não acredito que eu estou passando por essa situação difícil. Né? E a fé também é esse fio condutor que alinha a nossa consciência e nos coloca numa dimensão em que nós não entramos nesse lugar de negação dos fatos, de negação daquilo que está acontecendo. A gente observa o que está acontecendo e, por mais duro que seja, nós firmamos nosso coração na realidade. Firmamos os nossos pés na realidade. Não ficamos negando os fatos, mas encontrando e compreendendo a realidade, nós temos a capacidade estrutural de enfrentar. Quando você nega os fatos, você foge, você se esconde, você se retrai. E não é isso que Deus nos ensina, não é isso que Davi, o apóstolo Paulo, né, tantos homens e mulheres de fé que caminharam com Deus, nos mostram. Pelo contrário, é sempre uma experiência de ruptura, né? É sempre uma experiência de avanço diante de uma necessidade. A mulher, né, com fluxo de sangue, com uma trajetória terrível de preconceitos,
se livra de todo o peso social que ela está enfrentando naquele momento e fala, eu vou de encontro a esse mestre. Porque se apenas eu tocar a orla do seu vestido, eu não quero nem que ele me veja. Mas se eu tiver a experiência de tocá-lo, eu sei que serei curada. Essa experiência é extraordinária. Primeiro, de um desafio, né? De uma mulher que se põe diante de muitas camadas sociais que limitavam a possibilidade de ela chegar até o mestre. E depois, quando ela chega diante do mestre, consegue de fato fazer o que ela queria, tocar na orla do seu manto, recebe virtude no seu corpo, se sente curada, e ali ela poderia ir embora. Mas Jesus fez questão de romper com as estruturas que colocavam, né, que identificavam aquela mulher dentro de um processo preconceituoso. Ele falou, alguém me tocou. Mestre, tem um monte de gente aqui, fala sério. Como que a gente vai saber quem te tocou? Ele falou, alguém me tocou e saiu virtude. Alguém me tocou de uma maneira mais sensível. Alguém me tocou de maneira mais corajosa. Alguém me tocou aqui suplicando por liberdade dos preconceitos e das cargas sociais do nosso mundo. Alguém me tocou e precisa ser celebrada. E ela diz, sou eu, mestre. E ela é celebrada naquele lugar. A sua existência é celebrada naquele lugar. E Deus está querendo nos colocar nessa jornada de fé, de coragem, para que a nossa existência seja celebrada, porque Deus está aberto para celebrar a nossa existência. Deus está aberto para celebrar a nossa existência e nos livrar de todas as amarras e preconceitos sociais. O apóstolo Paulo fala, eu sei, no versículo 12, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Normalmente a gente só usa o versículo 13 dizendo, tudo posso em Deus que me fortalece, né? É um mantra. Posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Como um mantra assim, né? Que é o perigoso, né? Que eu tenho falado. Da gente usar essa frase como um elemento para Deus responder as coisas que a gente precisa. Mas a gente precisa refletir um pouquinho nos versículos anteriores. De entender a trajetória desse servo do Senhor, que disse que passou por necessidades e adversidades. Que passou por tempos de graça e de abundância, de alegria. Graça e abundância, mas teve alegria em ambos momentos. Se revestiu de contentamento, isso é extraordinário. Isso nos mostra uma postura muito madura com a vida, com a sua trajetória e com a forma que a fé transforma o coração de Paulo e pode transformar as nossas vidas nessa jornada de viver. Amém? Agora eu vou para o segundo ponto que eu compreendo como uma chave dessa experiência, porque primeiro eu falei a fé como fortalecimento, né? Como elemento que nos fortalece na jornada. E agora eu quero falar da esperança como um elemento persistente, um elemento que nos faz continuar. A esperança como um elemento que persevera, que perdura, que resiste. Então, a esperança, ela acaba sendo esse elemento que está dentro de um fator. Não é a primeira vez que você me ouve falando sobre esperança. Não é a primeira vez que eu falo da esperança. E você sabe que quando eu falo de esperança, não falo de uma esperança do verbo esperar. Porque a esperança do verbo esperar é espera. A esperança que eu falo é a esperança freiriana, né? Que nós aprendemos com o nosso mestre, né, filósofo, e que nos ensina a esperança do verbo esperançar. E o que é o esperançar? O esperançar é se levantar.
é ir adiante, é continuar, é prevalecer mesmo diante das adversidades. É se encorajar para a vida. Então, esperançar não é o estado de espera. Quando eu falo esperança, lembre-se, não é olhar, né, cruzar os braços e falar, estou esperando agora. Já fiz tudo o que tinha que ter feito. Já fiz os meus sacrifícios, as minhas orações, já subi as escadarias de joelho, já fiz as minhas devoções de fé, tudo aquilo que era necessário fazer, eu fiz. Agora, Senhor, cumpra, né, com o seu papel. Venha me ajudar. Não é a esperança do verbo esperar. É a esperança do verbo esperançar. É entender que Deus está ao nosso lado e nós estamos com Ele construindo uma trajetória, construindo, né, um processo, uma jornada. E nesse processo, nessa jornada, nós contamos com esse elemento da esperança, porque ele é o elemento que não nos faz desistir. Por isso que eu olho a esperança como um elemento de continuidade, quase como um fator de potência, né? Fazendo esse contraponto de uma conversa freiriana com o Rubem Alves, que é um educador, psicanalista, professor, pastor presbiteriano, né, que hoje, né, mora com Deus, mas que contribuiu muito para a nossa reflexão de fé, para a teologia, foi um dos grandes teólogos que me inspiraram. O Rubem Alves, ele nos convida a refletir sobre a diferença entre otimismo e esperança. Olha que interessante. Ele diz que, enquanto o otimismo baseia-se em uma consciência externa e favorável, a esperança transcende estas condições. O otimismo, ele precisa estar ancorado em coisas, no tempo, em esforço. Por exemplo, uma atleta que trabalha, que luta, que treina dia a dia, quando ela vai para a disputa, ela vai otimista, sabendo do exercício do trabalho que ela fez, do esforço que ela produziu ao longo dos últimos meses para chegar naquele lugar e conseguir conquistar. Mas otimismo, segundo Rubem Alves, não é suficiente. É necessário esperançar. E o esperançar tem outras raízes, né? O otimista se alegra por causa do seu esforço, do seu trabalho, da sua construção, da sua jornada, né? Daquilo que ele preparou. O otimista se alegra por causa de. O esperançoso, a esperançosa, se alegra a despeito de. Entende? A despeito da adversidade, da dificuldade, das impossibilidades. E aí eu acho que posso colocar esse entendimento sobre a questão das raízes. O otimista, ele coloca... O otimismo tem raízes nas coisas, tem raízes no tempo, tem raízes no esforço. Agora, a esperança tem raízes eternas. Tem raízes na eternidade. Ou seja, tem raízes no reino, tem raízes em Deus. Tem raízes que transcendem a dificuldade natural. E é isso que eu gostaria de motivar o seu coração, de fazer com que a sua trajetória de fé seja ancorada numa esperança que tenha raízes em Deus, que tenha raízes no Senhor. Eu sei que eu quero que vocês saibam que eu não estou dizendo que você não deve ser uma pessoa otimista, pelo contrário,
Seja otimista, porque isso vai fazer você trabalhar de maneira melhor, dedicar, né, a sua vida para aquilo que você deseja, para aquilo que você quer conquistar. Nós precisamos do exercício, né, da atividade, do pulso. Por isso falei muito de fé e falei de fé primeiro, porque a fé ela nos impulsiona para a vida, ela nos faz trabalhar, reagir, ela nos encoraja, ela nos coloca no campo, ela nos coloca no caminho. E o esperançar faz com que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação tenha raízes em Deus. Tenha raízes no nosso Senhor, no nosso Salvador, Jesus Cristo. Não é sobre ter, é sobre ser. É sobre o estado de ser. É sobre como nós contribuímos na vida a partir da relação com quem somos inspirados. É nesse lugar. Está me vindo a Emicida na cabeça. A mente da gente é louca, né? Só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. Já ouviu essa frase? Do Emicida? Às vezes eu falo isso no cotidiano, né, Fê? Só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. Porque essa frase ela fala muitas coisas. Mas o que mantém a gente na jornada? Porque não é sobre ter, é sobre ser. Existem elementos muito mais poderosos que nos mantêm na jornada. Ainda no tempo da dificuldade, da adversidade, nós conseguimos olhar para o Senhor e falarmos: Senhor, o Senhor ainda está aqui e eu me alegro por isso. O Senhor ainda me sustenta. O Senhor ainda me dá motivos para poder se alegrar. Obrigado por esse abraço do meu irmão, da minha irmã. Obrigado por essa oração, por esse cuidado. Obrigado, né? Como nós tivemos, eu fiquei muito grato assim, a Deus quando eu via o número de doações que nós recebemos de roupas e agasalhos. Nem começou o inverno, né? Estamos no outono ainda, né? Eu vi gente nas redes sociais falando: ai, que friozinho gostoso, adoro o inverno. Não é inverno não, gente, é outono ainda, né? Mas nós vamos chegar no inverno e é muito bom saber que nós já nos preparamos para ajudar as pessoas que necessitam, né? Então é esse o movimento que pulsa os nossos corações, que ainda mesmo que nós estejamos passando por algumas adversidades, estamos com o nosso coração ancorado também àqueles que necessitam, àqueles que precisam. E nessa roda de compartilhamento nós vamos abençoando uns aos outros. E essa é a nossa experiência extraordinária de fé. A esperança que nos permite perseverar, a esperança que nos permite atravessar os lugares sombrios. Com fé, que nos impulsiona para a vida. Fé em Deus. Esperança enraizada em Deus. Eu coloquei uma frase do Albert Campos, que foi um escritor, filósofo, romancista, que ele diz assim: é no meio do inverno, ou melhor, e no meio do inverno eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Talvez você esteja passando por um inverno rigoroso, mas saiba que existe dentro de você, e não vem de você, um espírito vivificante, que fortalece as nossas vidas na jornada, seja na bonança, na fartura, seja na dificuldade ou na escassez. Deus está contigo. Deus não te deixa, Deus não te desampara. Amém, meus irmãos? Concluo dizendo que o apóstolo Paulo nos ensina a sermos desafiados, a enxergar além das paredes, né, que impossibilitam analisar o futuro, além também das aparências, porque nos livra dos preconceitos, confiando na suficiência de Deus, né? Posso todas as coisas no Deus que me fortalece, ou sou todo suficiente graças à suficiência de Deus em nós, em mim. Isso é muito especial.
tudo posso, né? Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está só revelando para nós uma senha, né? Ele não está revelando para nós um código de palavras que você precisa usar para ser fortalecido com Deus. Não é mais isso. A nossa fé não é mais baseada numa fórmula mágica. A nossa fé é baseada naquele ou no relacionamento com aquele que nos fortalece em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo está falando aqui de legado espiritual. E legado só é construído por um relacionamento profundo com Deus. Você pode se relacionar com outras coisas e construir outras formas de legado. Mas se há um legado inspirador, vai ser aquele que você receberá do Senhor. É uma maneira da gente seguir. É uma maneira da gente criar um novo mundo juntamente com Deus. Deus Criador nos fez também seres criativos. E isso é especial. Sem perder a nossa direção, sem perder o nosso protagonismo, para que a gente possa construir a nossa história, né, com esse elemento divino, né, na dinâmica que mistura todo esse processo. A esperança, ela se alimenta de pequenas coisas, não de coisas grandiosas. É como a jornada de um menino que está indo em direção ao abismo, sem mais expectativas. É a jornada de um menino que vai diante de um abismo sem sonhos, sem mais vontade de viver. Mas na beira do caminho, ele encontrou morangos. Um pezinho de morango, bem vermelho, suculento, vistoso. No meio do caminho, ele sacou aquele morango e mordeu. Sabe quando você morde um morango assim, que escorre aqui assim? Aquele morangão. Escorreu, se deliciou, se alegrou, sentiu o doce no caminho amargo. O esperançar de Deus, a gente encontra no caminho. O que eu estou querendo dizer com isso? E claro que eu estou parafraseando uma história do Rubem Alves. Eu estou querendo dizer, meus irmãos, minha irmã, que você pode ter chegado aqui nessa jornada do abismo, sabe? Sem perspectivas, sem vontade de viver, sem vontade de continuar, sem vontade de seguir. E de repente Deus está oferecendo nesse lugar um morango vistoso. Porque o reino de Deus é isso. Uma fruta saborosa. Para você poder continuar. Para você desistir da tragédia. E voltar para o caminho que Ele te oferece de fé e de esperançar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Oremos juntos. Com seus olhos fechados. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de encontrar um fruto vistoso, saboroso, e que vai me dar e dar a ti a possibilidade de caminhar mais uma jornada. Ajuda-nos, Senhor. Nós sabemos que há muitos amigos e amigas que estão nessa jornada tão difícil de conseguir equilibrar o seu emocional nesse processo da vida em que há muitas inquietações, muitas dimensões que nos trazem desafios e às vezes a gente fica perdido mesmo, e é natural porque é da nossa natureza, nós somos frágeis. Mas diante dessa fragilidade nós queremos reconhecer a sua potência. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Que nós possamos juntos encontrar na fé que nos transforma e na esperança que nos impulsiona a força para continuar avançando. Construindo legados espirituais que transcendem as limitações do tempo e do espaço. Eu sou todo suficiente
na suficiência do meu Deus. Nós somos todos suficientes na suficiência do nosso Deus. Tudo podemos num Deus que nos fortalece. Que seja o nosso testemunho de integridade, que as portas se abram, que a vida, Senhor, seja leve na compreensão que o Senhor está ao nosso lado, que nós possamos experimentá-la inteiramente e para sempre. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E a alegria de compreender que há contentamento quando caminhamos contigo. Que o Senhor restaure um sorriso novo em seu rosto. Que o Senhor ilumine os nossos corações. Que Deus nos abençoe. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui vivificados pela graça, pelo amor e pelo poder do impacto do Espírito e do sopro da ruá divina em cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.